Olá, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Gibifloras da Carol, da minha coleção para sua. Sou do Espírito Santo, para quem está chegando novo aí, sou de Afonso Cláudio, interior de Afonso Cláudio, né, em São Francisco. Moro no distrito de São Francisco. E tô dando uma olhada hoje aqui nas plantinhas do meu quintal com vocês. Para vocês acabarem de ver aí alguns detalhes que eu mostrei no último vídeo aí, mostrando um pouquinho, né, das minhas plantas aqui. Algumas plantadas em raízes, ó. E outras, né, cultivadas nos vasinhos. Muitas em raízes, olha, gente. E tem muitos dias aqui que não chove. Então já vai dar 5 horas da tarde, ainda tem sol, tá vendo? O sol ainda não escondeu, mas já tá bem fresquinho para mim estar molhando as meninas aqui com vocês. E aqui temos plantas de meia sombra, né? Aqui debaixo das palmeiras aqui fica muitas plantinhas de meia sombra, tem samambaias, tem folhagens, né? Muitas orquídeas assim, olha, nos pezinhos, amarrado aqui nos pés de coqueirinho. Os antúrios agora começando a sair, né? Porque eles estavam em dormência, até aguei alguns aqui. A maioria estavam em dormência. E parece que agora eles já vão saindo as folhas, ó. Tá vendo? Tem muitos não, tem poucos antúrios, mas alguns assim diferentes, tá vendo aquele? Eu gosto muito de folhagens assim também, de antúrios. Então quando eu acho algum diferente, eu acabo comprando, né? Pra mim ter espécies novas também aqui. E vou molhar hoje também lá na frente, né? Tudo estou tendo que molhar, ó. Tem samambaia assim, olha essa que linda, gente. Eu não sei o nome dessa. Mas essa aqui é bem chatinha, demorada para crescer, bem lentinha, mas é linda. Linda, linda, linda. Aqui tem uma forraçãozinha que a sabiá não deixa ela sair. Toda vez que ela tá linda, ela vem cá e tira para fazer ninho. Qualquer passarinho, né? Principalmente a sabiá, ela tira para fazer ninho. Carrega tudo para fazer o ninho dela. De vez em quando. Quando você vê que ela tá bonitona, no outro dia ela tá toda despedaçada, porque a sabiá veio e tirou para fazer o ninho dela. Acho que ela gosta de plantas também, né? Porque ela quer fazer o ninho dela com as plantinhas. Vou mostrar uma primeira planta aqui minha, gente, quando eu casei e vim pra cá, tem 14 anos, dia 27 de março, fez 14 anos de casada. Que eu trouxe pra cá, minha primeira plantinha, olha qual foi, gente. Essa aqui, ó. Eu até replantei ela agora, depois de muito tempo, eu já tinha feito outros replantes. Ela tava bem num pote bem menor, mas ela tava sofrida, essa é a ráfia, né? Eu cultivava ela dentro da minha casa, gente. Lá na minha cozinha, pra vocês terem ideia, né? Quando a gente começa assim a ter plantas, a gente acha que pode carregar tudo para dentro de casa, né? Uns colocam no banheiro, né? Apesar da ráfia ser uma planta de meia sombra, né, gente? Mas com um jardim desse tamanho, você acha que eu ia cultivar uma planta dessa dentro de casa? É até um pecado, né? E aí eu replantei ela agora, tem umas 2 semanas, dei um vaso novo para ela. E ela já tá soltando várias folhas novas. Olha que gracinha que ela tá. Tá lindíssima. Aqui tem outra samambaia daquela, essa aqui já tá bem formada. Não sei o nome dela, gente. Se vocês souberem aí, deixa no comentário. Qual é o nome dessa planta? Ela é muito demorada, ela é lenta, lenta, lenta. O pacová, ó. O pacová tá soltando muda para todo lado, tá enorme. Lindo esse pacová. Quando eu comprei ele também, já deve ter uns 5 anos atrás, comprei ele com 3 folhinhas só, gente. Mas eu nunca tirei muda dele para replantar. Do jeito que eu plantei ele, ficou aqui. Não fiz muda dele assim para renovar, nem para replantar.
Mas ele tá cheio, que eu tô precisando trocar ele daqui, tirar umas mudas para desabafar um pouco, né? Pra ver se ele fica mais bonito ainda. Essa aqui, gente, a formiga veio, olha o que fez. Comeu todas as folhas, cortou todas as folhas. Essa aqui também é um tipo de samambaia, que dá essa folha bem fininha assim, olha. Agora tá brotando de novo, né? A formiga fez o papel que eu não tinha feito, né? De podar ela, fazer a poda total nela aqui, né? A formiga fez. E agora tá nascendo brotinhos novos, ó. Agora, como também tem muitos dias que não chove, também tem que molhar esse canteiro aqui. Os meus cactos estão muito sequinhos. Já vou também molhar tudo. Mesmo que se hoje para amanhã chover, se Deus quiser, mas não tem problema. Não posso ficar esperando, né? Eles já estão pedindo uma aguinha. Essa planta aqui também é linda, gente. Ela tá aqui junto com os cactos. Até tirei mudas dela para fazer. É uma... Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Agave. É uma agave azul. Olha como é que ela é maravilhosa. Eu tenho algumas mudas dela lá enraizando na estufa. Vão entrar aí no próximo catálogo de vendas. Olha os cactos, que lindos. Esse aqui é um castelinho, né? O cacto castelinho. Orelha de Mickey e da branquinha. Tem da amarela também e da vermelha. A amarela é mais fácil de cultivo. A vermelha e a branca são mais enjoadinhas. E aqui eu acho que tem alguma coisa que comeu esse meu ali, o cacto cérebro, ó. Ou é um grilo. Vem tá com a pontinha toda comida. Deixa eu puxar a mangueira mais pra cá. A mangueira ela agarra aqui na hora que a gente vai puxar ela. Vamos passar por aqui. Ai, gente, olha. Esses 4 tocos aqui também. Só que eles ficam num lugar bem de sombra, então não deu nem pra mim plantar suculentas nele. Então tem mais essas... Ó, essa espadinha de São Jorge, né? A mini. Que ela dá tipo uma... ela dá rasteira, né? Ela fica tipo uma forração, ela fica uma gracinha. Ó, e essas aqui. São plantas mais de meia sombra, né? Então elas ficam bem aqui. Olha aqui um dos meus rabos de gato. Esse rabo de gato, gente, ele tá aqui, ele tá tomando bem menos sol do que os outros que estão pra lá, que eu vou mostrar pra vocês. Então, com isso, esse aqui, ele cresce um pouco mais assim, ó, caído pra baixo. A diferença do que toma mais sol, você vê, ó. Esses dois aqui, olha só como é que eles são em pezinhos. Esse aqui, ele cresce bem em pezinho, e esse também, ó. Tomam mais de 8 horas de sol por dia. Então a diferença do cultivo, às vezes, da quantidade de sol que a planta precisa para ela ficar mais bonita, varia, né, do cultivo. Se você consegue colocar suas plantas num lugar que toma muito mais sol, outras precisam de menos sol, não são todas que você pode colocar tomando muito sol. Umas gostam mais do sol da manhã. Isso aí tudo é de acordo com cada planta. E para isso você tem que cultivar. À medida que você for cultivando, você conhece o que cada planta gosta, né? Aí você conhece, você sabe. Você põe ela no lugar, você vê que ela não tá bonitinha. Você já vai, aí você vê, ó, não, essa planta precisa de muito mais sol. Você vai e troca ela de lugar. Bota numa parte do seu jardim que pegue mais sol. Ó, as folhagens, né? Precisam de bem menos sol. Então você pode usar, colocar na parte do seu jardim aí, no seu quintal. Ou da sua varanda, onde pega menos sol, ou só o sol da manhã. Então é assim, gente, cultivo é observação. Muita observação para que o cultivo dê certo, né? Isso tudo é com o tempo, gente, não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Às vezes a pessoa me pergunta, Carol,
De quanto em quanto tempo tem que molhar suculentas ou, né, ou a planta tal? Depende, não tem nem como a gente falar, né? É quando o substrato estiver seco. Eu acho que em geral para todas as plantas, né? Você põe a mão, você viu que ele está totalmente seco, você está na hora de regar. Principalmente isso que falo mais por causa das suculentas e dos cactos, né? Então é assim o cultivo, gente. Você tem que observar. E não é difícil não, gente. Tanta gente aí desistindo do cultivo. Eu tenho visto aí em tantos canais que eu comecei vendo já há muitos anos atrás, até mesmo antes de eu ter o meu canal aqui, que eu comecei agora, né, gente? Tem 3 meses só de canal aí para quem tá me seguindo. Vocês estão vendo, tenho pouquíssimo tempo de canal. E mesmo antes de eu ter o canal, gente, eu sempre segui as pessoas aí, muita gente aí que tem canal antigo, que gosta de planta, que mexe com planta, sempre para aprender no meu cultivo, né? E eu cultivo aqui há mais de 5 anos, então aprendi muita coisa aí vendo nos canais com as pessoas. E hoje eu tô vendo muitas dessas pessoas tão desanimadas no cultivo, falando que vão parar de mexer com plantas, né? Eu acho assim, né? É difícil mesmo acertar o cultivo. Mas para quem está começando, é mais difícil para quem está começando. Mas para quem já tem um certo tempo aí já de cultivo, gente, o que está acontecendo agora é o clima, né? Que tem mudado bastante, né? Antigamente o sol não era tão forte igual agora. Tem vindo um sol muito mais forte, aí tem as geadas, tem lugares que estão dando geada. Mas, gente, isso aí não vai impedir de quem tem um amor pelas plantas de continuar cultivando, né? Eu mesmo, as que eu posso ter aqui na sol pleno, cultivando no tempo, vou continuar tendo. Porque imagina um jardim sem plantas. Mesmo que agora eu consegui fazer minha estufa com muito esforço, para produzir mudas e para ter a minha coleção de gibifloras lá dentro, mesmo eu conseguindo ter a minha estufa, imagina aqui do lado de fora da minha casa, eu podendo abrir a minha janela e olhando aqui para baixo, não tendo nenhuma planta. A alegria que a gente tem é de ter as nossas plantas, de poder ver as nossas plantas quando a gente acorda, quando a gente abre a janela, quando a gente sai para fora, né? Então é isso que me faz continuar tendo aqui minhas plantas e aperfeiçoando meu cultivo, né? Modificando, que eu tô vendo que não tá certo, trocando, a gente vai perdendo, a gente vai errando, mas a gente vai lutando para mudar, para melhorar, né? E não pode desanimar, gente. Não desanimem, porque é uma terapia, né? Você conseguir fazer mudas, mesmo quem não tem intenção de vender, mas você produzir uma mudinha, né, aumentar isso a coleção, ver ela crescendo, ver ela enchendo o vaso, né? Você planta uma rosetinha, daí a pouco tem 2, 3, 4 em volta. Isso é muito prazeroso, né, gente? Então, é uma dica que eu dou para vocês. Não desistam. Não desistam, seja qual circunstância. E isso para tudo na vida, né, gente? Não só para cultivo de plantas. Não desistam do que você gosta, do que te faz feliz. Não desistam, porque muitas coisas vão acontecer e que vão fazer a gente desanimar, sim. Isso para tudo na vida, né? Na questão do trabalho, na questão emocional, na questão da família, tudo. Tudo vai ter alguma coisa que você vai olhar e vai falar assim, ai, será que vale a pena? Vou desistir, tá muito difícil. Mas, gente, não desista, tá? Eu falo porque é assim, a vida é assim. Se a gente desistir, a gente não fica forte. Quando a gente não desiste, a gente fortalece. E aí vem tudo melhor pra gente. Aquilo que a gente achou que não ia dar certo, aquilo que a gente pensou assim, não, vou desistir, não, isso não é pra mim, não quero isso pra mim mais, tô sofrendo. Quando você não desiste, quando você persiste, entrega para Deus, tudo dá certo. E as coisas boas vêm e acontecem. Então, eu tiro isso do cultivo para a vida. Porque
foi bem assim que eu comecei cultivando também. Há 5 anos atrás, comprando minha primeira suculenta, trazendo lá para minha varanda, porque não queria molhar, não queria que pegasse chuva nela, né? Porque a gente tem esse costume, assim, essa mania de achar que suculenta não gosta de água. E aí, com isso, comprei muita planta, perdi muita planta por isso, porque lá na minha varanda tomava muito pouco sol, né? Muito pouca luminosidade, e por isso elas morriam. Morriam por quê? Elas precisavam de muito mais sol. Quando eu regava elas, eu regava muito pouco, porque falavam que elas não gostavam de água. Então elas morriam por isso. Então, à medida que você vai aprendendo que não é assim, aprendendo como que é o cultivo e de que elas gostam, você vai para frente. Aí você perde o medo. Você perde o medo de cortar uma planta. Tem gente que não corta uma planta, gente, para salvar. Então, tem muita gente que tem medo de cortar uma planta, né, de cortar assim para salvar, ou às vezes de compra uma planta e vem com aquelas raízes, na hora que vai plantar, aquelas raízes estão todas secas, desidratadas, a pessoa tem medo de cortar para plantar, para crescer raízes novas. Eu confesso que eu era assim também, com isso eu perdia muita planta. Depois que você entende que as plantas precisam de criar raízes novas, que elas crescem muito mais rápido. Claro que você pode chegar com uma planta, plantar ela com raiz, ela não vai morrer, gente, mas eu falo assim, em geral, se você tira as raízes da planta e deixa ela crescer no seu substrato ou na sua terra que você usa, ela já vai adaptando aí no seu cultivo com raízes novas, a planta fica outra planta, né? Ela cresce muito mais rápido, ela fica muito mais bonita. Entendeu? Que as raízes novinhas vão crescendo, já vão crescendo, encontrando aquela terra nova ali que você já está ali no seu cultivo com ela. Então, assim, eu custei muito a entender isso e fazer isso no meu cultivo. Aí, enquanto eu não fazia isso, eu perdia muita planta. Eu cheguei a comprar, assim, de alguma espécie que eu queria muito, umas 3 vezes aquela planta. Morria uma, depois quando eu ia comprar de novo, eu comprava ela de novo, aí uns 2, 3 meses ela morria de novo. Aí tinha planta que eu já fiz isso assim umas 3 vezes, mas hoje eu nem falo que eu vou comprar de novo, não, mas assim, mas você entende que cada uma tem aquele cuidado, que você precisa de fazer isso. Que às vezes é necessário cortar uma raiz de uma planta, cortar um caule para você ver se ele não tem fungo, né? E aí a gente olhando por esse lado, a gente entende muita coisa aqui no cultivo, né? Então, essa dica que eu dou aí para vocês, gente, tá? Para quem tá começando e para também quem aí já tem algum tempo, que tem as plantinhas, né? Muita gente cultiva aí de uma forma diferente, também dá super certo, né? Então, assim, vai muito de cada um, vai muito do tempo aí que você tem também para cuidar das suas plantas, né? Muita gente nem tem tempo de cuidar, tem as plantas, compram lá, deixam lá, fica uma semana sem ver as plantas, né? Quando vai olhar para elas, ver o que elas estão precisando, aí uma hora elas estão com cochonilha, outra hora deu fungo no caule, perdeu a planta. Então, assim, você tem que saber, porque se você tem plantas e quer ter elas bonitas, você tem que ter um tempo maior para, pelo menos para observar as plantas e ver, entender o que elas precisam cada dia. Tá bom, gente? Eu acho que é isso para a vida da gente com tudo, né? Não só com as plantas, assim, para tudo que a gente quer que dê certo, para tudo que a gente quer que prospere em nossa vida, a gente tem que ter esse tempo e esse cuidado e essa dedicação com tudo. Tá bom, gente? Então, hoje assim, só tô batendo um papo com vocês, mostrando aqui mais um pouquinho, aproveitando que tá fresquinho, que eu tô fazendo a rega agora já é de tardinha, que dá para conversar melhor, para mostrar um pouquinho melhor, né? Também aqui fora, como que é. Vocês costumam não ver muito minhas plantas aqui, eu mostro muito lá mais as minhas gibifloras lá dentro da estufa, né? Mas aqui onde tudo começou é aqui do lado de fora, onde tudo começou, onde eu perdi o medo de cultivar, perdi o medo de molhar
molhar as folhas das plantas. Perdi o medo de deixar no sol e ver que elas ficam muito mais lindas quando ficam muito mais tempo no sol. Então, é aqui que eu sou grata por tudo, por onde tudo começou, assim, o meu amor pelas plantas e o meu aprendizado, assim, do cultivo. É aqui fora, no terreiro, no quintal, aonde eu fiz a minha coleção também, que eu tenho há 5 anos atrás, que agora que eu fiz a estufa, eu levei elas lá para dentro, mas assim, as minhas matrizes foram cultivadas todas aqui, tomando chuva, tomando sol, pegando muito fungo, pegando muito ácaro por conta ali, ó, dos pés de lixia, dos pés de café, então vinha muito ácaro nelas. Então, uma hora aprendendo a cuidar contra ácaro, uma hora aprendendo a cuidar contra fungos, outra hora aprendendo a cuidar contra insetos, contra largatas, observando tudo isso. Então, graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Que hoje eu posso ter minhas plantas, que me alegram tanto. E cada dia quando eu acordo, quando você abre a janela assim, você pode ver que linda que elas estão. Estão agradecendo que tem alguém cuidando delas, né? Tirando as folhinhas velhas dela, cuidando das raízes, dando água. São seres vivos, gente, que depende da gente, depende de nós para ficarem lindas. Então é isso que me encanta nas plantas. Eu tenho certeza que vocês também, né? Que tem aí a plantinha de vocês, que gostam de cultivar e de ter elas lindas, assim como eu. Vocês também pensam da mesma forma, não é mesmo, gente? E aí, depois que eu acabar de regar elas aqui, eu vou lá dentro da estufa e vou molhar lá algumas mudas que tem lá, algumas plantinhas que, graças a Deus, eu já vendi no meu primeiro álbum, que eu vou fazer já um envio agora segunda-feira. Então, eu vou hidratar elas bem hoje, para no domingo, para no sábado já desenvasar elas bem hidratadinhas, para estar mandando aí pelo correio, pelo Sedex na segunda-feira. Isso, gente, é a realização de um sonho para mim, tá? Porque assim, como eu falei com vocês, quando eu comecei a cultivar, comecei perdendo tanta planta. Às vezes eu achava que eu não ia acertar. Pensei em desistir várias vezes, com certeza. Principalmente quando você olhava uma planta assim, falava assim, nossa, eu nem acabei de pagar essa planta, ela já morreu. Aí às vezes as pessoas me perguntavam naquela época, né, Carol, você não vai vender mudinha não? Você não vende? Nossa, quanta planta, você não vende nenhuma. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, eu não estou sabendo nem cultivar para mim, aumentar minha coleção, como é que eu vou conseguir fazer mudas, deixá-las lindas para poder vender para alguém. E hoje, graças a Deus, depois de 5 anos aprendendo no cultivo, hoje eu posso ter as minhas filhinhas lá, né? Minhas mudinhas produzidas das minhas matrizes e lindas, assim, ó, preparadíssimas para envio, para estar alegrando outros jardins. Gente, isso é bom demais. Isso é muito prazeroso e eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de trabalhar com as plantas, de ter elas e de poder alegrar também outros jardins aí. E aí vou aproveitar, gente, molhando aqui também, olha, as minhas meninas daqui da estufa. Já acabei lá fora e vou molhar essas aqui. São as minhas mocinhas, as minhas bebezinhas, que eu falo bebezinhas, mas são minhas matrizes, né? Essas aqui, gente, olha, claro que agora aqui já são algumas mudas das minhas matrizes maiores, né, que eu falei há 5 anos atrás, que eu tenho cultivado já há mais tempo e era cultivadas lá fora no jardim, né? Claro, gente, que é bem diferente hoje a coloração de uma planta aqui, podendo colocar no sombrite vermelho, né? Claro que é muito mais rápido o crescimento de uma muda aqui dentro da estufa do que lá fora. Claro que você consegue produzir muito mais mudas nos troncos do que lá fora. E aqui também fica muito mais protegida de alguns tipos de fungo
e de ácaro, principalmente de ácaro aqui dentro da estufa, é bem pouco. Eu passo acaricida ainda, mas assim, já não tive infestação de ácaros como lá fora eu tinha. E assim, mas protege mais também contra o sol, né? Porque aqui o Sombrite 35%, ele filtra um pouquinho só do sol total que elas tomavam lá fora. Porque o 50% também eu até acho que é demais para elas. Elas começam a ficar estioladas. Eu gosto das plantas assim, ó, mais compactas, tá vendo? Então assim, quando lá fora eu acabei colocando Sombrite nelas, 50%, naquele período que eu ainda não tinha estufa, foi em novembro, por aí, que veio aquele sol muito forte, queimou muitas das minhas plantas de uma hora para outra lá fora. Eu fiquei desesperada, fui e comprei uns pedaços de Sombrite, 50%, e fiz uma gambiarra lá fora, gente. Quem me seguia já aí no Instagram sabe, né? Eu não tinha canal aqui do YouTube ainda não. Aí eu fiz uma gambiarra lá com bambu, coloquei uns bambus lá em volta, assim, estiquei o Sombrite 50%. Falei, meu Deus, eu não posso perder minhas plantas por causa do sol, o sol tá muito quente. Quando você ia ver, o miolo delas estava todo queimado, perdi a planta, assim, eu tinha que cortar a cabeça das plantas para fazer. Aí eu fui fazendo muda, né, salvando algumas, mas eu perdi, assim, às vezes a matriz estava enorme, linda. No outro dia ela estava toda queimada. E aí eu fui e comprei um pedaço de Sombrite 50%, fiz essa gambiarra nelas lá e deixei elas até, tipo assim, deixei uns 2 meses assim até eu conseguir começar a fazer minha estufa, elas nesse Sombrite 50% lá. Você acredita que tem algumas plantas que estiolaram com 2 meses debaixo do Sombrite 50%? Então, ou seja, esse Sombrite aqui dentro da estufa, que eu coloquei 35% vermelho, ele protege só um pouco do sol, mas é o suficiente, porque elas precisam de muito sol. De no mínimo 8 horas de sol para ficarem lindas assim, compactas, ó. Então, eu fiz isso para elas ficarem mais bonitas, né? Para eu ter aqui, poder cultivar elas, assim, investir nas minhas plantas, investir em fazer mudas e vê-las lindas. Porque quando a gente compra planta, a gente tem as plantas, mesmo que a gente ganhe, né, ou a gente troque, independente de como a gente fez para conseguir as plantas, a gente quer ver elas lindas, a gente não quer ver elas feias. A gente não quer ver que todo um trabalho que você teve, né, chega no outro dia, elas estão todas lá feias porque você deixou queimar, ou porque veio os fungos, né, e você não soube cuidar. Então, assim, gente, a gente tem que ter esses cuidados quando a gente quer cultivar, independente de qual planta se é folhagem, se é samambaia, se é suculenta, se é cacto. Não que você não possa cultivar lá fora no tempo, porque eu falo que pode sim, como eu cultivei há 5 anos minhas plantas lá, e elas estão lindas assim como estão. Mas, porém, eu não queria investir mais dinheiro e perder, igual estava acontecendo comigo, gente. Eu investia dinheiro, tempo, cuidado, que não é só dinheiro, né? É todo um cuidado, é toda uma experiência de cultivo, você chegar e perder tudo, aí você desanima. É por isso que eu acho que muita gente desanima, tá desanimando aí do cultivo, porque, né, às vezes não tem paciência, né, ou às vezes acontece alguma coisa assim, algum imprevisto e acaba perdendo alguma planta, ou não tem tempo para ficar cuidando, né, porque tem que ter tempo, igual eu falei. Eu acho que tem que ter mais tempo, gente, do que qualquer outra coisa, porque quando você tem um tempinho para vir todo dia e olhar ver se tem folha fungada, tirar, olhar ver se tem largata comendo, pegar e tirar, olhar ver se precisa de replantar, de cortar, ir lá e cortar. Então é esse que é o cuidado que eu falo, é esse tempo que você tem que ter com elas, para elas ficarem bonitas, né? Então assim, tudo vale a pena, né? Quando você faz com amor, para você investir, mesmo que você queira ter só a sua coleção, né? Você não tem intenção de vender, né, de produzir mudas, mas que você quer cuidar só da sua coleção e ser feliz com ela, eu acho que tudo vale a pena, né, gente? Você ter esses cuidados. Então, gente, ó, essas aqui são as minhas jovens matrizes. Estão lindas, lindas.
Todas foram compradas bem pequenininhas mesmo, assim, com 4, 5 folhinhas só cada uma, no potinho 11. E aí quando chegaram para mim, já fiz a poda na raiz, já deixei cicatrizar um pouquinho, depois plantar e depois elas foram crescendo. Então para isso tudo tem um processo, né? Uma planta assim, ó, ficar desse tamanho, bonita, formada, demora uns 6 meses para depois você ver ela formando, ficando bonita, né? Não é de um dia para o outro. Você consegue até comprar matrizes já adultas, né? Mas são plantas muito mais caras. Então a gente vai começando assim, ó, com o que a gente pode, né? Claro que demora mais formar uma matriz, né? Igual se você comprar mudinhas pequenininhas para formar ainda. Depois você ter a foto dela grandona para mostrar, falando, olha aqui como é que ela tá linda, grandona. Claro que ela vai demorar muito mais, né? Mas esse processo que é interessante, gente. Você aprende a cultivar assim, ó, com o tempo, vendo elas crescendo, tá? Então, essa aí é a minha dica que eu dou para vocês. E assim, voltei pra cá, gente, ó, acabando de molhar esse lado aqui, já tá de noite. A lâmpada do poste aqui tá acesa, por isso que eu tô conseguindo molhar aqui, ó, tá clarinho. Molhando essa raiz aqui, cheia de gibiflores, que eu também tenho aquela no tempo. Lindinha demais, gente. Onde a gente tem um lugarzinho, a gente planta. Então fiquem assim, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aí no canal, deixem seu like. E até um próximo vídeo, gente, se Deus permitir. Rapaz, nenhum de vocês já tem telefone.